Solta o endereço para nós aí, por favor, Flávio. Olha lá, 1 Crônicas, capítulo 28, do verso 1 até o verso 3. Amém? Abra sua Bíblia aí, acompanhe a leitura. Você que está em casa também, pegue sua Bíblia. Se desligue das outras coisas, preste atenção naquilo que o Senhor tem para falar com você essa noite. Amém? Glória a Deus. Primeira Crônicas 28, primeiro, segundo e terceiro versículo. Amém? Amém para todo mundo. Abre sua Bíblia, seu tablet, seu computador, seu telefone, seu smartphone. Agora Aleluia. Só não lê a Bíblia quem não quer, Porque a Bíblia está disponível aí das mais formas variadas possíveis. Amém? Então, você pode aí usufruir da tecnologia, para edificar a sua vida espiritual. Amém? Bom, na minha versão diz assim: então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos militares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. Davi chamou todo mundo, amém? Para ouvir o que ele tinha para falar. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração, presta atenção no que Davi vai falar, em meu coração eu propus edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, e para o escabelo dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para a edificar. Verso 3: porém Deus me disse: não edificarás. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Solta o título da mensagem para a gente, por favor. Quando Deus diz não. Pastor, Deus fala, não fala, irmão. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Nem sempre Deus vai dizer sim. Então hoje nós vamos saber o que nós temos que fazer quando Deus diz não. Os últimos 2 capítulos de 1 Crônicas, eles são um relato, Eles apresentam a transição do governo de Davi para Salomão, seu filho. Segundo a tradição judaica, Esdras, que escreveu esse livro, e ele aborda assim de forma muito positiva essa transição. Diferente, por exemplo, do escritor lá no livro de 1 Reis, quando você vai ver a mesma passagem, a transição de governo, Mas lá em 1 Reis você vai ler a respeito de Adonias, que era o outro filho de Davi, da sua traição, que queria assumir o trono. Nós vamos ler a respeito da saúde fragilizada de Davi, diferente de Esdras, que escreveu essa passagem de 1 Crônica. Ele aborda somente o lado positivo. E como seria bom se o livro da nossa vida fosse escrito apenas de coisas boas, positivas, não é assim? Somente de passagens boas, de superação, de conquistas, mas a gente sabe que na vida da gente a gente também enfrenta luta, não é assim? Dificuldade, problemas, coisas que a gente não gostaria de enfrentar, coisas que a gente não desejava passar, dificuldade, mas a gente sabe que isso é uma realidade, amém? Estando nesse mundo, querido, certamente nós vamos sofrer algumas decepções, vamos enfrentar alguma resistência. Isso faz parte da vida, não é exclusividade sua, é minha, de todos nós aqui enfrentamos problemas, ok? Fazemos vários planos, mas a verdade é que poucos planos se tornam realidade na nossa vida, sim ou não? Quantas coisas você já planejou fazer e até hoje não fez? Quantas coisas você já imaginou ser na vida e não foi nenhuma delas? Isso é uma realidade, irmãos. Isso acontece com todos nós. E aqui entra uma questão importante, na nossa vida. Como nós reagimos diante das situações negativas? Como que a gente reage diante de tudo isso? Como a gente reage quando a resposta é não, por exemplo?
Como reagimos quando os planos não dão certo, né? Qual é a nossa resposta para tudo isso? A gente encara de frente, a gente procura alguém para botar a culpa. Como que a gente reage diante dessas coisas? E principalmente como a gente reage quando Deus diz não àquilo que a gente planeja. Quando fazemos plano, desejamos muito alguma coisa, mas Deus não permite acontecer. Já pensou nisso? Que às vezes aquilo que eu estou planejando, aquilo que você está planejando, Deus está dizendo não. Como reagimos diante de tudo isso? Aquilo que você deseja e Deus pode não permitir. E às vezes, querido, nós temos uns sonhos que é tipo assim, algo que nós desejamos muito, né? Que nós queremos muito, algo que dentro da gente a gente imagina assim, eu tenho certeza que se isso acontecer vai ser bom, até como uma válvula de escape. Ah não, às vezes você está sofrendo uma pressão no trabalho, uma pressão na família, né, uma dificuldade qualquer, e você se lembra daquele sonho, daquele desejo, daquilo que você anda planejando, e você fica depositando a sua esperança naquilo, passando, um dia tudo esse sofrimento vai acabar, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo, eu vou conseguir, né, sair por essa direção, eu não vou precisar mais trabalhar aqui, não vou precisar mais fazer isso, eu não vou precisar ver aquilo, algo que nós desejamos muito. Mas eu pergunto, e se Deus disser não? E se Deus disser isso não vai rolar, isso não vai acontecer? Já parou para pensar? A pergunta da noite é como reagimos diante do não de Deus. E eu quero dar um exemplo para você na palavra dele. Davi também fez planos. Davi fez planos. Davi tinha um sonho. Apesar de ser um sonho muito louco, Davi tinha um sonho de construir uma casa para Deus. Já pensou isso? Doido demais, maluco demais, Davi. Construir uma casa para Deus. Você já se imaginou nessa situação? Todos os recursos na sua mão, e você ter que fazer uma casa para Deus. Você já parou para pensar nisso? A gente quando vai construir uma casa para nós mesmos, já aparece um tanto de problema, sim ou não? Depois que a gente termina de construir, a gente vai dar uma analisada, vai dar uma checada, e a gente olha, nossa, eu dei uma nota nisso aqui podia ter feito assim, isso aqui podia ter feito de outro jeito, isso aqui não ficou bom, por que eu não pensei nisso? Não é assim que acontece? Claro que é, principalmente para quem não tem muita experiência. Agora você imagina construir uma casa para Deus, você ia poder chegar no final da construção e falar assim, isso aqui não ficou bom não, imagina. Mas Davi tinha não só esse desejo, querido, como ele fez tudo para isso acontecer. Um dia Davi estava no palácio dele, ele relata isso e ele muito bem instalado no seu palácio, né, com todo o conforto da época, e ele via a arca da aliança que representava a presença de Deus, né, sendo colocado em tendas, e ele falou assim, não é justo, não pode eu estar aqui nesse bem bom, né, curtindo do bom e do melhor, e o meu Deus habitando em tendas. Então ele disse, eu vou construir uma casa para Deus. Davi teve a ousadia de querer construir uma casa para Deus. E sabe o que Davi fez? Mandou construir as plantas do edifício, separou toda a madeira de lei, todo o ouro, toda a prata necessária para construir, para fazer os utensílios que seriam utilizados ali. E mais, Davi pegou toda a sua fortuna pessoal e doou tudo aquilo para essa construção. Só para você ter uma ideia, Davi não deixou uma moedinha de ouro de herança para Salomão, só para você ter ideia. A única coisa que Salomão, né, o pai deixou para o seu filho, a única coisa que Davi, o pai, deixou para o seu filho Salomão, foi a fé. A Bíblia diz que toda a fortuna pessoal de Davi, ele entregou para usar na construção da casa de Deus. Imagina como aquele homem estava empolgado, animado, fazendo planos, tudo pronto para acontecer, tudo para colocar em prática seu plano, todos os recursos separados, dinheiro não era problema, tinha bastante ouro, tinha bastante prata, tinha mão de obra sobrando, gente capacitada, mas Deus disse, não.
Deus disse não. A intenção de Davi era boa, sim ou não? Claro, mas Deus disse não. E é o que Davi diz no verso: irmãos, em meu coração, ele chamou todo mundo para ouvir o que ele tinha para falar. E ele diz: eu tinha no meu coração o desejo. Davi estava nos seus últimos dias de vida, passando o seu reino para o seu filho, já cansado. E ele disse: irmãos, eu tinha no meu coração o desejo, o propósito de construir uma casa para Deus, para colocar a arca da aliança do Senhor, mas Deus não permitiu. A esperança foi por água abaixo. Esperança frustrada. E Davi diz: o Senhor disse para mim, você não vai fazer assim, Davi, porque as suas mãos derramaram muito sangue, você não vai fazer. E aqui eu já vou abrir o primeiro parênteses da noite. Sabia que isso pode acontecer comigo e com você também? A gente pode ter boa intenção, boas ideias em fazer determinadas coisas, mas Deus pode dizer não. E como é difícil ouvir o não de Deus na nossa vida. O sim é beleza, mas quando a gente planeja algo, quando vem o não de Deus, querido, aquilo incomoda a gente, aquilo aborrece a gente, aquilo deixa a gente angustiado. Davi havia escolhido os arquitetos, mandou fazer os desenhos, planejou até a altura dos degraus, o tamanho das colunas, escolheu os melhores materiais, fez o projeto, escolheu o lugar, separou o melhor terreno, escolheu os melhores construtores, os melhores carpinteiros, os melhores artesãos, calculou os números, tudo de bom e tudo melhor, fez planos, e Deus disse não. Olha que loucura. Você já se viu assim também? Você faz planos e não deu certo? Você fez planos e aquilo não saiu do papel nunca? Você fez planos e não aconteceu? Sabia que pode ser porque Deus disse não para você? Sabe por que tem tanto crente frustrado na vida? Por dois motivos. Primeiro, porque os olhos deles estão no lugar errado. Porque se ele tivesse com o olhar no lugar certo, ele sabia que a recompensa uma hora vem, amém? Ou nessa vida ou na outra, aleluia. Mas eles são frustrados, porque eles não veem com os olhos carnais, então eles se frustram. O segundo motivo porque tem tanto crente frustrado, é porque eles vão para determinadas religiões, eles vão atrás de determinados pregadores, onde eles só ouvem o sim. Onde eles só ouvem aquilo que agrada aos ouvidos deles. Onde eles só ouvem aquilo que eles querem ouvir. Aliás, isso é um sinal do final dos tempos. A Bíblia diz que amontoarão para si, pregadores, conforme as coisas que fazem bem aos ouvidos deles. Eles não querem ouvir o evangelho de Cristo, mas eles querem ouvir o evangelho de fulano, a doutrina de fulano, do sim, do positivo, vai dar certo sempre, vai acontecer sempre, Deus vai sempre dizer sim. Aí quando eles vão para a vida real, as coisas não acontecem, tem um bando de crente frustrado por aí. Porque não aprenderam a ouvir? Não. A realidade da vida frustra eles. Porque eles estão acostumados sempre a ouvir o sim, o positivo. Sendo que a vida não é desse jeito. E infelizmente muitos, quando ouvem o não de Deus, se revoltam, saem da igreja. Estou frustrado com Deus. Como se Deus fosse o causador do problema deles. Querido, se Deus for o causador do seu problema, você está perdido. Quem vai ser a solução? O diabo? Irmãos, vida de crente não é mar de rosa, mas eu posso garantir para você que é o mar da graça. Ainda que você ouça ou não, se você continuar confiando em Deus, vai dar tudo certo. Aleluia. Vai dar tudo certo. Você vai ser bem sucedido. E agora vem o segredo. Você acha que Davi se frustrou com o não de Deus? Você acha que Davi fez birra?
como muitos andam fazendo por aí, inclusive. Mas diante do não de Deus, Davi vai nos ensinar algo maravilhoso. É certo que o temperamento sanguíneo, de Davi custou-lhe o privilégio de construir o templo. Aquilo que ele mesmo havia planejado, como ele mesmo diz, eu fiz plano, eu tinha desejo no meu coração, a vontade, mas Deus disse não. Mas quando Deus mudou os planos de Davi, olha o que Davi diz, no versículo 4, Davi vai dizer, no entanto, Deus me disse não. Davi está fazendo o seu discurso. Irmãos, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, fiz tanto plano, juntei tanto ouro, juntei tanta prata, juntei tanta madeira, mandei fazer as melhores plantas, planejei tudo direitinho, nos mínimos detalhes. E Davi vai dizendo, mas Deus me disse não. Aí Davi continua, no entanto, o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei de Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu a minha família. E entre os filhos do meu pai, ele quis me fazer rei de todo Israel. Aleluia. Eu vou reduzir para você tudo isso aqui que Davi falou para você entender. Davi está dizendo assim, quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Davi enxergou o não de Deus diante dele, mas ele passou a enxergar a generosidade de Deus sobre ele, sobre sua casa, sobre sua família. Foi isso que ele entendeu. Davi entendeu, por exemplo, quando ele recebeu o não de Deus, que ele havia deixado, por exemplo, de ser o tampinha da família, para ser o rei de Israel. Ele deixou de pastorear rebanhos, para liderar exércitos. Ele havia deixado de dormir no chão duro, no pasto dos animais, para dormir em palácios. Querido, entenda algo precioso para a sua vida essa noite. Deixa eu explicar algo para você. Quando a gente ganha um sorvete, a gente não fica olhando a cereja que está faltando, não. Tem crente ganhando sorvete de Deus, e o sorvete está na mão derretendo, e ele não saboreia, porque ele está olhando a cereja que faltou. Você consegue entender isso? Pare de reclamar quando você ganha um não de Deus, porque existem milhares de sim na sua vida. Um não pode se comparar a tantos sims que o Senhor tem te abençoado todos os dias. Tem gente frustrada com Deus porque recebeu um não, mas esquece, que Deus tem feito todos os dias por ele, pela casa dele, pela família dele, pelos seus negócios, pelas suas finanças, pela sua saúde. Mas só se lembra de um não. O que foi que Davi fez quando ele recebeu o não de Deus? Ele enfrentou o não de Deus com, no entanto, o Senhor tem feito tanto por mim. Aleluia. Davi não se apegou ao não, Davi começou a se recordar das bênçãos de Deus sobre sua vida. Davi decidiu confiar em Deus e enxergar o favor de Deus, ao invés de se frustrar. Davi estava dizendo, tem muito mais sim na minha vida do que não, e eu vou parar, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar frustrado por causa disso. Deus não permitiu fazer uma coisa, mas Deus tem me abençoado demais. Aleluia. Querido, Deus precisa ser glorificado na nossa vida, tanto faz se a resposta for sim, ou se a resposta for não. Acontece que hoje parece ter um monte de crente mimimi. Sabe crente mimimi? Se não for assim eu não gosto, se não for desse jeito não está bom, se não for assim não dá, para com isso. Cresce, amadurece. Um não de Deus não é o final da sua vida. E o pior, gente, é que muitas vezes, na maioria das vezes, o que falta na gente é a falta de fé. Porque na maioria das vezes, quando Deus diz um não, certamente é para nos proteger de alguma coisa. É para nos preservar de algo muito pior. Davi quis fazer, querido, mas Deus não deixou. Às vezes a gente vai querer fazer tal coisa e Deus não vai permitir, simples assim.
Não é sempre que Deus vai falar, sim, está bem, eu concordo, vai ser desse jeito. Não! Às vezes nós vamos querer fazer as coisas e Deus não vai permitir. Entenda isso como uma proteção, como um auxílio para você, uma direção para a sua vida. Houve um jovem chamado William, e ele queria muito pregar. O sonho dele era ser pastor, pregador da palavra, era o sonho dele, ele sonhava acordado com isso. Com 25 anos de idade, ele já havia vivido o suficiente para saber que a sua vida era um ministério, ele queria um ministério. Trabalhar para Deus. E eu pergunto para você, trabalhar para Deus é bom ou ruim? É bom. Ser um ministro da palavra é bom ou ruim? É bom. Pregar o evangelho é bom ou é ruim? É bom. E esse jovem vendia obras de arte, ele ganhava um bom dinheiro, ele vendia livros, né, ele dava aula, ele era estudado, ele dava aula de línguas, ou seja, ele conseguia ganhar a vida, ele tinha uma vida muito boa. O William tinha uma vida muito boa, mas o seu coração estava sem paz. Sua vida era a igreja, sua paixão era ajudar, era lidar com as pessoas. Então, pois bem, apaixonado pelo evangelho, apaixonado pelas pessoas, a sua paixão o levou até uma área de minas de carvão no sul da Bélgica. Então a história conta que na primavera de 1879, esse holandês, William, começou a ministrar, a trabalhar como líder, trabalhar como evangelista, pastorear aqueles mineiros simples daquela cidadezinha, se chamava Borinage, uma região produtora de carvão, um lugar muito simples, gente muito humilde. Mas ele estava fazendo o que ele sonhava fazer. Oh, aleluia! Pouco tempo que ele estava ali, houve uma explosão numa mina. Muitas vidas se perderam, muita gente ficou ferida, vários mineiros ficaram feridos. E o William, mais que depressa, cuidou daqueles feridos, ajudou a alimentar aqueles famintos, cavou com as próprias mãos, junto com outras pessoas, né, para tirar os entulhos da boca da mina, para tentar resgatar as pessoas lá dentro. E a verdade é que todo aquele esforço, toda a sua paixão pelo evangelho, todo esse amor que ele tinha pelas pessoas daquele lugar, fez com que o William ganhasse, né, um lugar no coração daquele povo. E logo a pequena igrejinha, né, tão simples, tão humilde, que o William pregava, começou a ficar cheia de gente, para ouvir suas pregações, né, cheias de amor e cheias de paixão pelo Senhor. Oh, aleluia, o jovem William estava realmente fazendo aquilo que ele sempre sonhou fazer. Mas, diga, mas. Certo dia um superior veio visitá-lo. E o estilo de vida de William deixou aquele homem chocado. Porque o jovem pregador, ele usava um casaco de soldado velho. As suas calças eram feitas de pano de saco. Ele vivia numa cabana sem luxo nenhum. Porque ele dava todo o seu salário para aquele povo, ajudava aquele povo, comprava alimento, comprava remédio, ajudava aquele povo. Vivia de maneira muito simples. Mas nem isso amoleceu o coração daquele oficial do ministério. Aquele supervisor ficou indignado. O William chegou a perguntar para ele, Jesus não faria o mesmo que eu estou fazendo? Mas o homem não queria saber. Ele disse, você é um representante do nosso ministério, a maneira como você vive é degradante. Ele não concordava com a aparência de William, sendo ele um oficial da igreja, um representante daquela denominação. Então William ficou arrasado com aquelas palavras. Porque tudo que ele queria construir era uma igreja. Tudo que ele queria era pregar o evangelho, tudo que ele queria fazer era coisas boas, era honrar a Deus e ajudar as pessoas simples daquele lugar. Mas o William foi suspenso. Ele não era mais o pastor daquela gente. Seu coração ficou arrasado. E ele permaneceu naquela vila por mais algumas semanas.
sem saber o que fazer, não sabia se voltava para a Holanda, e sempre se questionando, né? Por que Deus não deixa fazer o que eu quero fazer tanto? Eu estava indo tão bem, o povo estava gostando de mim, por que Deus não convence esse oficial a mudar de ideia? E é sempre assim, né? Quando as coisas não dão certo, a gente fica questionando Deus, por quê? Não é assim? Ou só acontece comigo? Você não, né? Você não pergunta para Deus por que não, né? Ainda mais quando a gente está fazendo ou querendo fazer alguma coisa boa na vida, os porquês aparecem, né? Quando não dá certo. A gente às vezes ouve gente falar, eu queria ser tanto ser mãe. Alguém diz, né? Por que não, Senhor? Né? Senhor, eu gostava tanto daquele meu trabalho, por que o Senhor permitiu a demissão, Senhor? Senhor, eu amava tanto fulano, por que o Senhor deixou fulano partir? Senhor, eu amava tanto a minha filha, por que a minha filha foi embora? E assim nós vamos vivendo a vida, com a cabeça cheia de porquês. A verdade, irmão, deixa eu explicar algo para você. Alguns porquês dessa vida, nós nunca vamos ficar sabendo. Nunca. Pelo menos nessa vida. Algumas coisas não têm explicação. Agora, com certeza, o fato de muitas vezes recebermos ou não de Deus, ou as coisas não saírem da maneira como nós desejamos, a verdade é que existe uma razão para isso. Quer ver só? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você é um estudante de uma faculdade. Todos vocês, cada um de vocês aqui, você que está em casa, imagina que você estuda numa faculdade. E você tem uma pessoa muito rica que paga a sua mensalidade. Conseguiu imaginar a cena? E algum dia você é chamado na escola, na secretaria, e a escola vai dizer para você, olha, tem 2 meses que a sua mensalidade não é paga. Aí eu pergunto para você, será que a pessoa rica simplesmente deixou de te amar? Será que foi isso? Ou, quem sabe, ela teve um motivo? Você pega o telefone, manda mensagens, perguntando e a pessoa não responde. Mas mesmo a pessoa não respondendo, você sabe que tem um motivo para acontecer isso, sim ou não? Tem. E não adianta querer gritar, ele não me ama mais, né? Sabe por quê, querido? Porque e o histórico? O histórico prova o contrário. Não adianta dizer, se ele me amasse, pastor, ele continuava pagando. E o que ele pagou desde o início do ano para você? E o histórico? Não é, querido, porque ele não te ama mais, é porque existe uma razão. Senão ele teria pago as outras mensalidades antes. Não teria pago, se ele não te amasse, ele não teria pago antes. E eu quero que você entenda algo nessa noite, querido. Eu não sei a razão porque Deus disse um não para você, não sei. Não sei qual é a sua situação. Não sei a razão porque Deus disse um não para você. Eu não sei a razão porque você perdeu, quem sabe, um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Eu não sei a razão, às vezes, porque você está longe da sua família. Não sei a razão porque às vezes você montou um negócio e não deu certo. Não sei a razão porque você perdeu um emprego que você tanto amava. Não sei o porquê. Agora, existe uma razão para isso. Para tudo isso acontecer com você. Eu sei, e você deveria saber também, querido, que até agora o Senhor tem te sustentado. Você está vivo aqui hoje, e se você parar para pensar, e analisar a sua vida, você vai ver que um não que você recebeu hoje, mas existe um histórico para trás na sua vida de todo o cuidado que Deus tem tido para com você, sim ou não? Para pensar direitinho. Lembra de Jesus na cruz? Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi a resposta? Nenhuma. Deus não falou nada. Mas será que com isso Deus deixou de amar Jesus, seu filho? E o histórico? Lá na tentação do deserto, Deus mandou anjos para servir ele, sim ou não? Quando Jesus nasceu, Herodes foi mandar matar as crianças, Deus mandou um anjo lá avisar um sonho lá para falar para José, olha, foge com o menino, que eles estão querendo matar ele. Entende, querido, existia um histórico, Jesus se apegou a isso, ele não deixou de me amar, porque não me respondeu uma pergunta, entende? Havia um histórico.
Existe uma história, foi isso que Jesus se apegou. Foi o que Davi fez. Bom, Deus me disse não, mas Deus tem feito muita coisa boa para mim. E eu e você precisamos fazer o mesmo. Se Deus disse não para você em alguma coisa, querido, presta atenção, olha o histórico. Olha como Deus tem cuidado de você até hoje. Porque aí você vai ter razões suficientes para continuar confiando nele. Simples assim. Um não de Deus não é o final da carreira, não. E lembra do Willing que eu falei? Que queria muito ser pastor e Deus não permitiu. No início ele ficou chateado, ficou irado. Mas sabe o que aconteceu? Certa tarde, enquanto ele ainda estava vivendo lá naquele lugar, lá meio chateado, meio aborrecido, não entendendo o porquê de tudo aquilo, ele não sabia se voltava para a terra dele, né? Mas logo algumas semanas depois, certo dia, ele viu um daqueles mineiros, já bem de idade, carregando um grande saco de carvão nas costas, e ele era muito peso, e ele andava meio que encurvado, agachado por causa daquele peso. E o William ficou impactado com aquela cena, aquilo foi algo que impactou, né, seu coração. Ele viu aquele mineiro, uma pessoa já de tanta idade, continuando trabalhando, carregando aquele peso. E por um instinto, querido, ele enfiou a mão no bolso, tirou um pedaço de papel, tirou um lápis, e ele desenhou aquela cena. Ele fez o desenho daquele homem. A verdade é que aquele primeiro desenho saiu uma coisa horrível, não ficou bonito. Mas sabe, querido, que o que o William não sabia, né, que a maioria das pessoas não sabia, é que o William, naquele momento, ele estava descobrindo o seu verdadeiro chamado. Não para usar roupas de um pastor, mas para usar o avental de um artista. Não para usar púlpitos, mas para usar pincéis e tintas. Não para ser um ministro de palavras, mas para falar através das imagens, dos desenhos, das pinturas. Aquele jovem que aquele oficial do ministério rejeitou, tornou-se um artista que o mundo não pôde resistir. Vincent William Van Gogh. Já ouviu falar dele? O não de Deus, querido, na vida de William se transformou em, no entanto, o Senhor tem feito tanto por mim. E eu quero que você reflita nessa noite, querido, será que na sua vida não pode acontecer o mesmo? Será que o não de Deus hoje na sua vida não é um chamado para um brilhante futuro? Será que o não de Deus na sua vida hoje não é o início de uma história mais bonita ainda? Então, querido, diante do não de Deus, tudo que nós podemos fazer, como Jesus fez, como Davi fez e como tantos outros fizeram, querido, diante do não de Deus, nós precisamos continuar confiando no Senhor. Aleluia. Jeremias 29, 11, todo mundo conhece, né? O que o Senhor diz para nós, olha, porque eu bem sei os planos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês tanto desejam. Aleluia. Querido, a mensagem de Deus para nós essa noite é, quando Deus disser não, não fique triste, não fique chateado, não se aborreça. Entenda uma coisa, Deus sempre tem o melhor para nós. Amém? O melhor para mim e o melhor para você. O não de Deus hoje pode amanhã se tornar um sim maravilhoso na minha vida e na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, como eu fui também. Amém? Glória a Deus.